O campo de batalha na Ucrânia mudou novamente, e a Rússia está perdendo a corrida para acompanhar. A Ucrânia acaba de revelar uma arma que não é apenas engenhosa, mas devastadora. Um drone nave-mãe, carregando drones kamikazes menores, pronto para causar estragos nas forças russas. Essa nova tática é uma resposta direta à desvantagem da Rússia em armamento e número, transformando sua obsoleta máquina de guerra em sucata. Para a Ucrânia, é sobrevivência. Para a Rússia, é humilhação. Este novo sistema já prova seu valor, evidenciando o quanto a Ucrânia avançou em usar inovação para enfrentar adversidades extremas. Mas como funciona? E por que é um pesadelo para as forças de Putin? Vamos começar com o Dovbysh T-10, o drone discreto que está mudando o jogo nesta guerra brutal. Este drone de grau militar foi anunciado pela primeira vez em dezembro de 2022 como uma das primeiras incursões da Ucrânia na produção doméstica de drones. O drone foi projetado na época especificamente para fins de vigilância. Diferentemente dos drones militares clássicos usados para vigilância, como o Skyton Raybird 3, o drone ucraniano Dovbysh T-10 foi projetado para ser praticamente descartável. O drone tem um alcance relativamente curto, comparado aos seus irmãos maiores, com um alcance máximo de retransmissão de cerca de 25 milhas. Isso significa que ele só poderia ser implantado viável próximo a uma linha de frente ativa para ter utilidade. Caso contrário, o drone poderia sair do alcance de seu controlador e seguir seu último comando até inevitavelmente cair do céu devido ao vento ou ao fogo inimigo. De fato, isso ocorreu em setembro de 2023, quando um drone Dovbysh T-10 foi encontrado preso em uma árvore pelas forças russas. No entanto, embora o drone em si seja relativamente inofensivo, ele possui um potencial muito maior. Potencialmente letal. Apesar de ser projetado principalmente para vigilância, tem uma capacidade de carga de cerca de 20 quilos. Isso significa que ele poderia facilmente carregar uma granada modificada ou até mesmo uma mina antitanque TM-62 que poderia ser lançada do céu. Não há registros do drone sendo usado para lançar munições, mas é possível que essa estratégia tenha sido experimentada ou testada pelas forças ucranianas. Afinal, o relatório inicial de dezembro de 2022 sugeriu que o Dovbysh poderia ser usado para este propósito com algumas modificações. Mas onde o Dovbysh parece se destacar é em suas habilidades furtivas. O drone é excepcionalmente leve para suas dimensões e capacidade de transmissão, possibilitando operações discretas de inteligência ou vigilância. Isso é suportado pelas opções extremamente simples de implantação do drone. O suporte de lançamento do drone pode ser instalado em quase qualquer caminhonete. Isso permite que a equipe do drone os carregue sem usar equipamento militar de alta qualidade em veículos mais rápidos e ágeis que o suporte de infantaria típico, mantendo os operadores longe do perigo. O Dovbysh T-10 possui um sistema de navegação duplo sistema de posicionamento global e inercial, do qual o link de dados bidirecional depende para posicionar o drone na base operacional e no solo. O sistema de navegação inercial é um backup crucial, pois é totalmente interno e opera sem transferência de dados por tempo limitado. Isso significa que o drone é muito menos suscetível à tecnologia de bloqueio de sinal. Contra um oponente como a Rússia, que praticamente dominou a tecnologia de bloqueio recentemente, isso pode ser decisivo. Os progressos russos neste setor se devem ao fato de possuírem um programa de drones semelhante ao ucraniano, utilizando drones kamikaze de grau comercial. Contudo, a Rússia tem a vantagem inerente de ser aliada da China, lar de grandes players no desenvolvimento de drones comerciais, especialmente em tecnologia de navegação e orientação. O Dovbysh T-10 possui outro recurso final para aumentar sua eficácia no campo de batalha. É barato. Segundo entrevista em $12 mil com o cofundador da empresa que fabrica o drone, o custo estimado do modelo básico Dovbysh T-10, que presumivelmente tem sistema de posicionamento global, sistema de navegação inercial e uma câmera, é de meros $12 mil. Apesar de ser um preço muito superior aos drones comerciais de entretenimento, como o DJI Mavic, que custa cerca de $2 mil, esse valor é irrisório se comparado a drones de longo alcance mais avançados, que podem custar centenas de milhares de dólares para serem fabricados.
Essa guerra é também uma batalha de financiamento, o que a torna importante. Para a Rússia, a única forma efetiva de abater um drone que está pairando a alguns metros de altura é lançar um míssil guiado ou outro drone contra ele. A primeira opção é particularmente devastadora, pois um míssil Buck, às vezes usado para esse propósito, custou ao governo russo cerca de $200 mil para fabricar. Isso indica que a Rússia está investindo 15 vezes mais recursos para enfrentar o que é basicamente um drone de vigilância. No primeiro relatório de dezembro de 2022, estimou-se que os drones Dovbush T-10 poderiam cobrir toda a linha de frente a uma taxa de 1 para cada 6 milhas. Estimativas conservadoras indicam que entre 500 e 600 drones seriam necessários para essa tarefa. Para colocar isso em perspectiva, se a Rússia usasse $500 para derrubar esses drones, custaria ao seu exército $100 milhões só em mísseis. Mas a mais nova inovação que usa o Dovbush não depende apenas desse drone. Imagens recentes sugerem que os drones Dovbush são usados para transportar 6 drones kamikaze comerciais menores sob suas asas. O método de transporte também é um tanto incomum. Num golpe de genialidade, o Dovbush T-10 foi minimamente modificado para incluir apenas as capacidades de transporte de armamento mencionadas. Os drones kamikaze carregam a munição presa a eles, que é fixada nos suportes de equipamento do T-10 localizados sob as asas. Basicamente, a munição em si serve como um adaptador entre os drones maiores e menores, sem que eles tenham contato direto. Os drones kamikaze permanecem invertidos até serem lançados, o que ocorre ao soltar a munição do Dovbush, desengatando a trava. Cada drone kamikaze pode voar independentemente da nave-mãe T-10. Contudo, mantêm-se conectados online. Isso se deve ao menor alcance de rádio do drone menor, uma das principais razões para o uso dos T-10IS como plataforma de entrega. A antena maior e o repetidor do T-10 são emprestados para o uso dos drones kamikaze. Os repetidores no T-10 permitem que os drones kamikaze sejam controlados por operadores a até 25 milhas de distância, superando o alcance limitado de apenas alguns quilômetros dos drones pequenos antes de enfrentarem problemas de sinal. O forte link bidirecional de dados entre o T-10 e a interface do operador garante ao sistema confiabilidade e segurança semelhantes à conexão direta dos drones kamikaze ao operador. Mas há outro aspecto importante ao usar o T-10 como a nave-mãe. O drone pode ser usado para confirmar ataques e abates. Como esperado com drones kamikaze de visão em primeira pessoa, o feed da câmera é cortado no momento do impacto e detonação. Ou seja, até o momento, o exército ucraniano precisaria adivinhar o dano infligido ao inimigo ou usar outro drone para vigilância. O Dovbush T-10 soluciona esse problema eficientemente, devido às suas excelentes capacidades de vigilância e sistema de voo com habilidades de pairar, permitindo que o drone gire em um círculo pequeno. Para manter a altitude sobre um ponto ou área, o grande drone pode decolar, implantar seus menores drones kamikaze e esperar até que atinjam seus alvos. Com a maior vida útil da bateria do drone principal, os drones menores podem pairar e evitar contra-ataques inimigos até certo ponto, aumentando suas chances de sobreviver a um encontro até serem detonados para máximo efeito. Além disso, o T-10 foi projetado especificamente para ser um drone furtivo, diferente de seus primos kamikaze menores. O Dovbush tem mais chances de penetrar linhas inimigas devido ao seu perfil de ruído reduzido e melhores capacidades de guerra anti-eletrônica. Isso, combinado com o maior alcance do drone, pode tornar o inovador sistema de nave-mãe ainda mais letal. Isso poderia permitir ao exército ucraniano atingir complexos militares e configurações de infantaria, que antes estavam fora do alcance do sistema ou seriam muito mais arriscados para drones kamikaze sozinhos. E apesar de tudo isso, os ucranianos ainda provavelmente vão manter uma das vantagens que tornou a guerra de drones tão prevalente em primeiro lugar. Mesmo quando totalmente carregado com 6 drones kamikaze, o Dovbush T-10 é muito mais barato para produzir em massa e implantar do que um drone militar. Os drones kamikaze têm um preço praticamente insignificante, sendo feitos de drones comerciais que custam de algumas centenas até $3 mil para os modelos mais avançados. As munições modificadas usadas nos drones são principalmente granadas ou projéteis de artilharia, que não são particularmente caros de adquirir.
Em certos casos, o exército ucraniano consegue mais munições ao invadir posições inimigas após repelir ataques russos. Por fim, a etiqueta de preço de $12.000 do próprio T-10. Como as modificações para converter o T-10 básico em um que carregue drones kamikaze são mínimas, já que possui capacidade de carga e a maior parte do equipamento técnico, os custos adicionais provavelmente não passarão de alguns milhares de dólares. Juntando tudo, o equipamento completo pode ser estimado para custar entre $30 e $40 mil, sendo conservadores. Isso ainda o coloca muito à frente de drones e mísseis tradicionais. O drone iraniano Shahed-100 e 36, frequentemente usado pela Rússia em ataques em larga escala, tem um custo de exportação de $193 mil por unidade. A eficácia orçamentária da indústria de drones ucraniana é uma das poucas maneiras pelas quais seu exército obteve vantagem sobre a Rússia. Os drones são baratos, fáceis de implantar, difíceis de interceptar e eficazes em abater alvos a distâncias comparáveis à artilharia, permitindo que a Ucrânia mantenha seus esforços de guerra por tanto tempo. Em comparação com a artilharia, a Rússia manteve uma pressão constante no território da Ucrânia devido à sua vantagem em táticas modernas de artilharia e números. A Rússia supera o pacto da OTAN em baterias de artilharia e rodadas, produzindo cerca de 3 milhões de rodadas anualmente. Soma-se a isso a Coreia do Norte ter sido descoberta fornecendo à Rússia de 500 mil a 3 milhões de munições de artilharia em 6 meses, o que equivale a 1 a 6 milhões de munições por ano, presumindo que a Coreia do Norte mantenha um ritmo constante de produção e exportação, o que pode não ser o caso. O grande influxo de artilharia da Rússia permite que ela faça guerra a uma distância significativamente maior do que um soldado a pé tradicional. Porém, a artilharia tem um custo intrínseco. Os sistemas de mira de artilharia, usados em ambos os lados, apesar de melhorias significativas, ainda são pouco confiáveis. Não há certeza de que eles possam acertar um alvo, principalmente próximo ao alcance máximo. Ao invés disso, a Rússia utiliza táticas de saturação, empregando numerosas baterias disparando repetidamente para bombardear o lado ucraniano e causar danos extensivos. É uma tática que só é possível devido ao número esmagador e à disponibilidade de munição da Rússia. Ainda assim, não parece estar funcionando bem o suficiente para a Rússia conquistar mais território. Em contraste, os drones com visão em primeira pessoa são muito precisos, pois são guiados até seus alvos. Eles podem perseguir e acertar veículos em movimento, lançar bombas de uma altura segura e localizar a infantaria com mais precisão do que a vigilância de longo alcance. Esses fatores influenciaram a forma como os dois lados lutaram a guerra. Os tanques foram forçados a se afastar da própria linha de frente, pelo menos até que se confirme a ausência de drones nela, ou pelo menos que eles não estejam infestando a área. Os tanques russos, incluindo o modelo experimental T-14 Armata, são ineficazes contra táticas baseadas em drones, tornando-se obsoletos. O T-14 Armata deve possuir a melhor blindagem de todos os tanques do mundo, com mobilidade e armamentos similares aos tanques ocidentais modernos. Ainda assim, apenas 14 tanques foram finalizados a tempo de serem implantados na guerra. Semanas após sua estreia na frente de batalha, relatórios informaram que os tanques Armata estavam sendo completamente retirados da guerra. Novamente, a resposta está nos custos proibitivos dos tanques em relação à sua eficiência. Estima-se que os T-14 custem cerca de 5 a 9 milhões por veículo, o que significa que perder um único tanque para simples ataques de drones abalaria a indústria militar da Rússia. Apesar de tanques mais antigos terem menos chances de sobreviver, eles custam menos e são mais fáceis de reparar. A infantaria também mudou significativamente sua abordagem à guerra. O zumbido dos drones comerciais se tornou um sinal de que um esquadrão de infantaria foi avistado por um drone inimigo e provavelmente será o próximo alvo. Soldados de infantaria afirmam que o uso extensivo de drones por ambos os lados tornou quase impossível reforçar trincheiras e manter o terreno, devido à imprevisibilidade de ataques de drones kamikaze ou que soltam munições. E a mais recente inovação ucraniana provavelmente tornará o problema ainda pior. Se os drones kamikaze só voam após serem desacoplados da nave-mãe T-10, o equipamento torna-se muito mais difícil de ser percebido apenas pelo som.
Somado à capacidade do T-10 de voar mais alto e acima dos drones First Person View russos usados na linha de frente, a Ucrânia ampliou consideravelmente seu repertório operacional. A Ucrânia criou, com essa combinação, um concorrente direto para a artilharia russa. O T-10 tem um alcance de aproximadamente 25 milhas, similar ao alcance da artilharia moderna não guiada por mísseis. Simultaneamente, os drones poderiam ser muito mais precisos a essa distância e bem menos barulhentos. Mas talvez o mais importante, o sistema funciona como seu próprio sistema de reconhecimento. Na artilharia, a aquisição do alvo é feita por sistemas de vigilância complementares, como drones, veículos e satélites. A equipe de artilharia apenas calcula a trajetória do projétil e dispara. Uma vez que o tiro é feito, não há como reorientar ou retirá-lo. Em contraste, ao usar um drone que carrega drones menores, os operadores mantêm o controle total do início ao fim da missão. Se o drone não encontrar um alvo adequado, pode retornar e recomeçar após recarregar. Mesmo quando implantados, cada drone é quase independente e pode operar por 1 ou 2 milhas da nave-mãe, realizando aquisição de alvos e engajamentos em tempo praticamente real. Os ucranianos revelaram uma possível falha no sistema atual. O sistema de implantação de armamentos no T-10 é irreversível e requer redefinição manual. Uma vez desengatado, o drone kamikaze precisará encontrar um alvo. Caso contrário, a única opção para recuperar o drone seria abortar a operação e fazê-los voar lado a lado até o operador. Isso ocorre porque o drone perderia seu sinal de rede quando se afastasse o suficiente do T-10 ou do sistema do operador, pois a sobreposição da faixa é altamente improvável em cenários reais. Isso significa que toda vez que um drone kamikaze é despachado, é uma perda certa para o exército ucraniano. Se o drone conseguir encontrar um alvo e eliminar soldados, destruir veículos ou comprometer posições inimigas, ainda é um saldo positivo para o exército ucraniano. Caso contrário, o operador deve detoná-lo ou arriscar dar à Rússia um drone e munições reutilizáveis gratuitamente. Apesar do maior risco e custo, o novo sistema é mais promissor que o uso tradicional de drones kamikaze. Apesar dos riscos e custos maiores do novo sistema, é improvável que a Ucrânia abandone completamente o uso de drones kamikaze na linha de frente. A combinação dos dois possivelmente será ainda mais letal do que antes. Com o T-10 atuando como retransmissor para a rede de drones, até um vazio pode ampliar o alcance de outros drones próximos, expandindo seus usos no campo de batalha. Além disso, dependendo da configuração da rede, não está claro quão intercompatíveis são dois drones diferentes. No melhor cenário, lançar vários T-10 permitiria que cada drone kamikaze operasse nas faixas de rede combinadas cobertas por todos os T-10, criando uma zona de perigo muito maior. E com os avanços em IA, há ainda mais possibilidades do sistema se tornar mais mortal. Os drones já são relativamente eficazes na aquisição de alvos, o que os torna superiores a outras opções de longo alcance, como a artilharia. Contudo, estatísticas reais do exército ucraniano indicam que a taxa de aquisição de drones parece ter diminuído recentemente. O motivo é relativamente simples. A Rússia tem uma ampla rede de interferência, e embora o maior Dovbush T-10 supostamente possua contramedidas para evitar interferências, é improvável que os drones kamikaze First Person View sejam tão sofisticados. Isso reduziu a 50% para 30%, com os operadores mais novos tendo uma 10%. Isso significa que apenas 1 em 10 drones consegue detonar seu armamento quando localiza um alvo. Os sistemas russos de interferência geralmente impedem a comunicação entre o operador e o drone. A detonação, sendo principalmente manual, significa que um drone interferido pode cair inofensivamente no solo ou ser forçado a detonar antes do planejado. Os sistemas de IA propostos visam eliminar essa vulnerabilidade, elevando a taxa de primeiro ataque para 80%. O avanço da IA permitiria que o software do drone identificasse assinaturas humanas e de veículos mais comuns a partir da taxa de câmera. Então, o sistema destacaria possíveis alvos para o operador escolher. Após o operador selecionar um alvo, a IA navega o drone de forma autônoma e detona o armamento. Com a IA integrada ao drone e apenas a interface do operador para a aquisição de alvo, o drone teria maior chance de atingir um alvo mesmo sob interferência de sinal.
Isso funciona pois a independência dos sistemas de mira e navegação impede que este último seja afetado por fatores externos. Segundo o relatório de outubro, de 10 a 15 mil drones estão sendo equipados com diferentes versões de sistemas de IA, com empresas competindo para lançar um produto de sucesso no mercado. Estima-se que a Ucrânia produza cerca de 4 milhões de drones por ano. A maioria deles, provavelmente os drones kamikaze First Person View, um número impressionante. Isso indica que a implementação da IA está atrasada em relação à necessidade da Ucrânia por um direcionamento mais eficiente. Ainda há incerteza sobre se os drones usados para o sistema combinado Dove-Bush T-10 terão IA instalada neles quando inevitavelmente começarem a ser implantados no campo de batalha. A Ucrânia pode decidir testar o sistema mais intensamente antes de adicionar mais componentes a ele. Além disso, o próprio Dove-Bush T-10 pode receber ainda mais melhorias. Uma das mudanças propostas é incluir munições ar-superfície que o drone carrega separadamente de sua carga de drones kamikaze. Isso aumentaria as capacidades operacionais do próprio drone. Contudo, os principais limitadores são a tecnologia de orientação da munição e a capacidade de carga relativamente pequena do drone. Decolar com 6 drones e munições a reboque provavelmente está no limite da capacidade de carga do T-10. E modificações severas no chassi podem prejudicar sua velocidade, alcance ou manobrabilidade. Mas a outra proposta, mais ambiciosa, é melhorar o alcance operacional do drone, com algumas fontes sugerindo um alcance teórico de mais de 600 milhas. Isso não é inviável. O drone militar ucraniano Skyton Raybird 3 tem alcance operacional de 150 km, a distância necessária para se manter conectado ao link de controle mais próximo, sendo um drone de tamanho similar projetado para vigilância. Drones kamikaze maiores têm tecnologia muito além desse número. Se implementado, o sistema poderia ser implantado a distâncias muito maiores, permitindo que a Ucrânia mantivesse seus operadores de drones mais seguros ou dando ao seu exército mais uma opção de ataque de precisão de longo alcance. Com os recentes ataques de drones de longo alcance e os sistemas Atacom aprovados pelos Estados Unidos da América, esta seria a terceira iteração de um sistema que funciona a mais de 150 milhas de distância. Isso acrescentaria uma redundância muito necessária ao arsenal da Ucrânia. Mesmo sem as adições de IA, mais munição ou alcance melhorado, o sistema recém-revelado é uma melhoria engenhosa, que mostra o quanto a Ucrânia conseguiu realizar com assistência limitada. É apenas uma questão de tempo, até começarmos a ver relatórios sobre como os ucranianos começaram a usá-lo para mudar o rumo da guerra mais uma vez. Mas, o que você acha? Este novo sistema fará uma diferença significativa para as guerras? Ou é necessário um pouco mais de testes e melhorias para realmente brilhar? Obrigado por assistir e deixe seus comentários abaixo. Confira como os aviões de papel da Ucrânia estão destruindo o exército russo, ou clique neste outro vídeo.